Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, terça-feira, dia 30 de dezembro de 2025, a última terça-feira do ano. Uma terça-feira que não teve muitas notícias, né, do mercado, o mercado brasileiro muito agitado. O do Vasco continua na mesma, nas negociações aí do Admar Lopes. E o Pedrosa, mesmo de férias, né, gravou um vídeo lá no seu Instagram, onde deu ali, né, explicações sobre o que está acontecendo, né, as últimas notícias do Vasco, a venda da SAF, algumas notícias de possíveis contratações, ele explicando ali como é feito esse trabalho, né, de sondagem. Vamos dar uma olhada no que o Pedrosa tem de bom aí para a alegria do nosso torcedor que está meio angustiado pela falta, né, de notícias boas, né, notícias de contratação principalmente. Então vamos dar uma olhada no que disse o Lucas Pedrosa. Ó o queijo! Dessa vez não, dessa vez eu tô brincando. Cara, vocês sabem que eu tô de férias, mas ao mesmo tempo eu também sou inquieto, né? E eu sei também que tem um anseio muito grande da torcida do Vasco em relação ao mercado de transferências. E hoje eu vou falar aqui não só sobre mercado, mas também sobre a questão da venda da SAF, que impacta diretamente, e eu vou explicar o porquê, de como vai ser, em como vai ser a janela do Vasco, seja com a venda da SAF ou sem a venda da SAF. Vou falar também sobre alguns atletas individualmente e principalmente entradas, saídas e até uma informação nova sobre a patrocinadora master, a possível patrocinadora master do Vasco da Gama. E dessa vez vou falar um pouquinho mais sobre essa negociação em que o Vasco pode praticamente dobrar esse valor de patrocínio master em relação ao seu espaço mais nobre da camisa. Bem, eu separei alguns tópicos aqui para falar justamente nesse vídeo, primeiramente sobre o modelo de contratação. Por quê? Cara, chega essa época, muitas e muitas notícias começam a circular, muitos nomes completamente irreais, outros nem tão irreais, mas que é principalmente uma coisa que o torcedor tem que entender de como funciona as sondagens do mercado, de como funciona a consulta e a dinâmica do Vasco dentro desse mercado. E aí eu vou falar para vocês, pegando um pouco como exemplo o que aconteceu na segunda janela do meio do ano, ou seja, de 2025, a janela em que chegou o Robert Renan, o Carlos Cuesta, o Andrés Gomes, o Matheus França. Por quê? Porque essa janela, para um clube que principalmente está numa recuperação judicial e que tem que ser dinâmico, tem que ser um clube criativo dentro do mercado, ela serviu muito como um exemplo dentro do Vasco da Gama. O presidente Pedrinho, o diretor Felipe, o diretor Admar Lopes e todos os seus pares, eles entenderam que o Vasco conseguiu alcançar outro patamar e realmente conseguiu. Tanto é que 5 dos últimos 6 reforços que aconteceram, contando com a volta do Barros, eles se tornaram titulares do Vasco da Gama ao longo da trajetória. O próprio Thiago Mendes, que eu não citei aqui, mas que poderia citar, que foi também uma oportunidade de mercado. Como o Vasco hoje não é um clube extremamente milionário, digamos assim, não é um clube que tem tantos recursos financeiros, o Vasco tem que usar da criatividade. Mas isso não quer dizer que o Vasco tem que abrir mão da qualidade, muito pelo contrário. Vou dar um exemplo. O Carlos Andrés Gomes, quando ele sai aqui da América do Sul, ele é vendido para o Rennes por praticamente aí 10 a 11 milhões de euros. Como que o Vasco conseguiu pegar o Carlos Andrés Gomes, que é um exemplo máximo de como o Vasco pode ser criativo no mercado e trazer qualidade? O Vasco trouxe o Carlos Andrés Gomes por um empréstimo de 4,5 milhões de euros, com opção de compra ou obrigação de compra, é um desses dois modelos. Ele chegou, ele se adaptou e ele se tornou um dos jogadores mais importantes, um titular. Um cara que na reta final de temporada, a gente pode dizer na Copa do Brasil, foi o melhor jogador do Vasco de linha em campo. E o Vasco conseguiu, nesse poder de barganha, não só reduzir o valor que ele tinha saído aqui da América do Sul, mas também utilizar um jogador que hoje está valendo 4,5 milhões de euros, ou melhor, que o Vasco colocou como 4,5 milhões de euros, e esse jogador hoje em dia, ele vale muito mais, porque ele já desempenhou, ele vem jogando, ele foi convocado novamente para a seleção colombiana, a mesma coisa do Carlos Cuesta, o Robert Renan, entre outros atletas. Então, ser criativo dentro do mercado e você conseguir achar esses atletas que talvez não estejam sendo aproveitados de forma unânime dentro do seu clube, ela é muito parecido com o modelo com o que o Vasco vai tentar fazer nessa janela de transferências. Por quê, Pedrosa? Porque você tem vários e vários atletas que saem daqui, não conseguem se firmar nos seus clubes, seja na Europa ou seja até aqui no Brasil, e eles voltam e o Vasco consegue reaproveitar esse potencial. E isso ficou muito claro com tudo que aconteceu na temporada do Cruz Maltino. Então, quando a gente fala assim, Pedrosa, o Vasco está sondando o Otamendi, o Vasco está sondando fulano, o Vasco está sondando ciclano.
Cara, isso não quer dizer que não tenha acontecido. Por quê? O mapeamento de mercado ele é feito com sondagem. O departamento de futebol ele não funciona só com 3 cabeças, o Pedrinho, o Felipe e o Admar Lopes. É um departamento de futebol que beira aí as 10 pessoas, 15 pessoas, porque também tem um departamento de scout. Então vou te dar um exemplo qualquer aqui. Digamos que eu seja um atleta do Tabajara e aí o Vasco quer me contratar. Eu, Lucas Pedrosa, fiz uma boa temporada ou não fiz uma temporada tão boa, mas o Vasco acredita no meu potencial. O Vasco vai bater lá no Tabajara com o seu scout e vai falar assim: Tabajara, eu quero saber quais são as condições do negócio para que eu possa ter o Lucas Pedrosa aqui. Isso significa que o Vasco vai me contratar? Não, isso não significa. Isso apenas significa que o Vasco está mapeando e monitorando o mercado. Para na hora de uma lista grande você tomar a decisão de trazer jogadores, você consegue ter exatamente quanto esse cara vai custar, se ele vale a pena, se em comparação com outras opções esse jogador ele é interessante, se ele se encaixa no perfil do clube, se ele se encaixa no modelo de negociação do Fernando Diniz, se ele se encaixa também no perfil que o Vasco está buscando agora para maturar cada vez mais esse elenco. Então, essa questão de mapeamento, quando vocês veem assim, Vasco sonda fulano, Vasco monitora ciclano, pode ter acontecido mesmo, tá? Isso não significa que o Vasco entrou em negociação com o fulano, entrou em negociação com o ciclano. Muito pelo contrário, isso é um trabalho de departamento de futebol. Então, é muito importante eu explicar essa dinâmica, ainda mais pela realidade do clube, porque é assim que o Vasco vai trabalhar, de forma responsável e dentro da sua austeridade. Então, quando vocês ouvem nomes, por exemplo, como o Otamendi, não quer dizer que o Negreiros até trouxe essa notícia que o Vasco não soldou o Otamendi. O que também não quer dizer que o Vasco está negociando com o Otamendi. Você precisa ter parâmetro de mercado para que você busque atletas que se encaixem no perfil, não só dentro de campo, mas também no perfil financeiro do Vasco da Gama. E aí, por que eu falei no início desse vídeo aqui sobre a questão da venda da SAF? Quando eu saí de férias, eu trouxe a informação exclusiva que o Vasco estava negociando a venda da SAF para o Marcos Faria Lamáquia. Quem é esse cara? É o filho do José Lamáquia, que é o dono da Crefisa, e filho também da Júnia, que é da família do Aloísio. Ele não é filho da Leila Pereira, ele não tem parentesco direto com a Leila Pereira, além de ser um enteado. Então muita gente fala assim, pô, Pedrosa, pode ter conflito de interesse. Nesse caso, a Crefisa não patrocina mais o Palmeiras, a Leila Pereira nem parente de sangue é do Marcos, e o Vasco da Gama tem negociado com o Marcos, que é um empresário de sucesso, tem 47 anos, tem vários negócios, entre outras situações. Então, o que o Vasco está buscando agora dentro dessa negociação junto com o Marcos? Está buscando a assinatura do memorando de entendimento, e esse memorando de entendimento mostrando que o Marcos quer comprar o Vasco da Gama, para que uma proposta concreta seja apresentada e o Vasco consiga apresentar dentro do conselho, que é muito importante, passar por esse processo de segurança para que o Vasco possa ter um novo comprador, digamos assim, um novo investidor que tem esse interesse. Um foco de você ter 2 bilhões praticamente de investimento nos próximos 5 anos, com melhora de estrutura, com melhora de CT, com melhora para a base e para que o Vasco, que já está num caminho de austeridade, possa também acelerar esse chão. E aí a gente volta para a janela de transferências. Como você acelera esses processos de janela? Tendo dinheiro. Porque, exemplo, se falou do Arias, tá? O Arias é um jogador muito identificado com o Fluminense, ele foi um ídolo do Fluminense, jogou muito na Libertadores com o Fernando Diniz. O Arias hoje, ele já não está numa situação tão confortável lá na Inglaterra, até porque o time dele não consegue ter uma boa sequência e ele não teve também tantas oportunidades. Digamos que o Arias pense em voltar para o Brasil, que nem a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que ele continua lá com a família e que voltar ao Brasil nesse momento não é algo concreto para ele. Mas digamos que Palmeiras e Flamengo estejam disputando essa contratação. Como que o Vasco poderia disputar a contratação do Arias, junto com o Fluminense, por exemplo, que sempre tem interesse de repatriar? Com dinheiro. Porque no final das contas é uma igualdade de condição. Você tem um processo de convencimento do atleta e no final das contas você tem que igualar as propostas financeiras ou até superar. Então, por que eu estou falando do Marcos Lamáquia nesse sentido? Hoje o Vasco trabalha também para ter não só esse memorando de entendimento assinado, mas uma possibilidade, caso o memorando de entendimento seja assinado, de até o Vasco fazer um empréstimo no formato DIP, que é um empréstimo praticamente ponte ali em que você já teria um aporte inicial do Marcos Lamáquia dentro do futebol do Vasco da Gama, e aí com tudo assinado, com tudo acordado, esse dinheiro possa ser utilizado
para a janela de transferências. Então, digamos, dentro do mercado, que o Vasco esteja sondando um jogador nota 9. Mas, na verdade, hoje o Vasco não tem condição de contratar um jogador nota 9. O Vasco tem condição de contratar um jogador nota 7,5. Mas quando vem a grana, se tiver o aporte, e obviamente um aporte que vai ser a longo prazo para justamente esse investidor conseguir colocar mais dinheiro no futebol do Vasco, o Vasco volta a poder sonhar com um jogador nota 9. Então, as sondagens, elas não são erradas. As sondagens, elas não são coisas impossíveis. Elas fazem parte de um processo do departamento de futebol. E até falando disso, por exemplo, tem 2 jogadores, principalmente o Rojas. O Rojas está bem encaminhado para ser jogador do Vasco da Gama. De que forma? Empréstimo com opção de compra. É um atleta que se encaixa no perfil do que a diretoria busca, de ser um meia, que tem potencial para poder ajudar o time titular, para ser um reserva de luxo e tudo mais, e que também o Vasco vai observar esse jogador. Se ele conseguir desempenhar, como aconteceu com o Carlos Cuesta, com o Robert Renan e com o Carlos Andrés Gomes, o Vasco vai poder comprar esse atleta e ele vai estar mais valorizado. O outro, Alan Saldívia, que é o zagueiro. O Vasco já monitora esse atleta há muito tempo. O Fernando Diniz já falou até dele na coletiva. É um jogador que o Vasco demonstra interesse. E dentro desse processo, o Vasco não está parado. Dentro desse processo, essas negociações, essas sondagens, elas continuam acontecendo. O que o torcedor tem que ter na cabeça é, cada vez mais, filtrem onde vocês buscam informação. Filtrem canais com responsabilidade, que não ficam iludindo o torcedor, que não ficam inventando notícia. Ou você tem a notícia ou você não tem. Desculpa, eu, com todo respeito, sou jornalista há 12 anos, cara. Eu trabalho em mercado aí de futebol, de mercado de transferências, há 12 anos também praticamente. Ou você tem um nome ou você não tem. E se a tua fonte não deixa você revelar o nome, cara, boca miúda. Porque isso faz parte do processo de apuração. Agora, se você tem um nome e fica soltando dica A, dica B para o torcedor, você está iludindo o torcedor. E o torcedor do Vasco não merece ser iludido. O torcedor tem que saber filtrar as informações que chegam até vocês. E quando eu digo isso, quer dizer que eu sou dono da verdade, não, cara. O mercado de transferências ele é dinâmico. Mas você tem que saber filtrar quem você acompanha e quem você deixa de acompanhar. E aí tem pouco mais de 10 dias que eu trouxe aqui a informação de que o Vasco estava saindo da Betfair e também já estaria negociando com uma empresa que pagaria praticamente o dobro da Betfair pelo espaço mais nobre da camisa do Vasco, que é o patrocinador master. A Betfair, diferentemente do que foi divulgado aí amplamente, ela não paga 70 milhões de reais ao Vasco da Gama. Ela pagou no máximo aí 42, 45 milhões e teria metas que poderiam chegar a 70, metas completamente reais, como o Vasco ser campeão da Libertadores. Então isso não aconteceu. O Vasco nunca recebeu 70 milhões da Betfair. O Vasco recebia nessa faixa de 40 a 45 milhões. A nova patrocinadora master que o Vasco está negociando também é uma Bet. E nesse momento o Vasco busca um contrato de cerca de 70 a 75 milhões fixos, mais metas que podem chegar, e metas reais, a 100 milhões de reais. Por isso que quando eu trouxe a informação, essa informação tinha em relação ao quê? A dobrar o que o Vasco ganhava em relação à Betfair. Então, nesse momento, as negociações continuam acontecendo, estão próximas de ser assinadas, e assim que assinar, a gente traz aqui com todos os detalhes para vocês, tá bom? Então é isso, rapaziada. Eu acho que era importante a gente trocar essa ideia, era importante a gente falar um pouquinho sobre isso para eu explicar para o torcedor e aparecer aqui pela última vez no ano de 2025. Um feliz ano novo para vocês, um beijo no coração da torcida vascaína que sempre me acompanha, que sempre tem muito carinho. Repito, gente, essas são as minhas informações e eu respeito as informações de qualquer colega, mas eu acho que é muito importante a gente ser transparente com o torcedor e não iludi-lo como muita gente faz, tá bom? Tamo junto, abraço! Valeu aí o Pedrosa, né? Um jornalista conceituado, um cara que dá sempre boas informações, né? Um cara que tem um trâmite ali dentro do Vasco até de certo ponto grande, né? Tem muitas fontes. Um cara que trabalha sério, sempre costumo trazer aqui os vídeos do Pedrosa por causa da sua credibilidade. E ele trouxe aí, né, a informação, né, a respeito da Bet. Não tem ainda confirmação do nome, está próximo de acertar, né? 70 milhões por ano seria aí uma boa grana, né? Mais de 5 milhões por mês aí seria uma grana interessante para os cofres do Vasco. Vasco que está aí em recuperação judicial. Na questão do empréstimo ponte, o Vasco já fez, né, um empréstimo ponte lá atrás, quando ia fechar com a 777, né? E agora poderia estar fazendo um empréstimo ponte, mas eu acho que
para fazer contratações assim, investir tudo numa forma de contratar jogadores, eu acho que é meio complicado de conseguir esse empréstimo, né? Porque o administrador judicial está ali para poder, né, fazer com que o Vasco não se exceda no seu, nas suas contratações, né? Gastar o dinheiro de forma responsável, porque o Vasco tem aí o ano inteiro para pagar a dívida do Vasco, né? Todo mês tem que sair uma grana e esse dinheiro tem que estar ali, porque se não pagar um mesinho sequer da recuperação judicial, dá ruim. Então deixa aí seu comentário. Infelizmente não tivemos, né, nenhuma confirmação de contratações. Ele falou ali do Saldívia e também do Rojas, né? O Rojas praticamente acertado, o Saldívia é um cara que agrada a diretoria vascaína, um jogador importante ali do meio de campo, né? Vamos ver se ele consegue se adaptar ao futebol brasileiro, porque é um grande jogador. Se conseguir se adaptar, vai dar bons frutos, porque é um jovem jogador que está vindo para o nosso Vascão. Deixa aqui seu comentário, o seu like e a sua inscrição é importante para o nosso canal. Um feliz 2026 para todos vocês, que Papai do Céu possa abençoá-los com muita saúde, paz e realizações. É o que eu desejo a todos vocês que me acompanham aqui no Paixão da Gama. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!